Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do medo. É claro que todo mundo já sentiu medo na vida, mas eu não tô falando de um receio, daquele frio na barriga que dá na gente antes de fazer alguma coisa importante, antes de fazer alguma coisa nova, mas eu falo daquele medo paralisante, aquele medo que congela completamente o nosso raciocínio, a gente não consegue fazer nada, aquele medo que realmente paralisa até a nossa alma, que chega aos nossos ossos. Alguma vez você já sentiu esse tipo de medo? Eu lembro daquele filme Apocalipto, do Mel Gibson, que conta um pouco da história acerca dos índios maias. Em uma certa cena no começo do filme, a tribo indígena do protagonista cruza com uma outra tribo que estava fugindo de uma das incursões completamente bárbaras ali dos maias. E o protagonista fica muito chocado ao se atentar um pouco mais ao olhar desses índios fugitivos. Eles estavam realmente com muito medo, completamente aterrorizados. Eles não conseguiam mais pensar direito. Então o chefe da tribo ali do protagonista diz para ele: o medo é uma doença que rasteja para dentro da alma de qualquer um que olhe para ele. O medo apodrece a alma de quem olha para ele. Para quem está preso no mundo, isso é verdade, mas nós, cristãos, contamos com um libertador, não é verdade? E a Bíblia nos dá vários exemplos de como nem os profetas mais corajosos, nem os profetas mais ungidos escaparam desse sentimento desagradável. E a gente já vai mergulhar um pouco mais nesses profetas, mas antes, é importante lembrar a primeira vez em que um ser humano sente medo na história. Então lembra de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo, comentar uma situação na sua vida onde você tenha sentido muito medo e vamos lá. Bom, lá no Jardim do Éden, logo depois que Adão e Eva se alimentam do fruto proibido, a segunda coisa que eles fazem é ouvir os passos de Deus caminhando pelo jardim e correrem para se esconder. Quando o Senhor pergunta por Adão, lembra o que ele responde? Tá lá em Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 10. Vamos dar uma lida aqui? Então, ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Clamou, porém, o Senhor Deus, o homem, e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Adão ficou com medo porque ele estava nu. Em hebraico, a palavra que ele usa para nudez após ele comer do fruto proibido é Eron, diferente de Aaron, que descrevia a nudez humana anterior a esse momento. Aaron significa sem roupas realmente, sem cobertura, sem ter uma vergonha nisso. Semelhante à nudez de um animal, à nudez de um bebê recém-nascido. Agora, Aaron já muda um pouco essa conotação. Ela traz uma ideia realmente de vergonha, de exposição, e isso causa medo em Adão. Imagina só, até poucos minutos antes daquilo, ele estava tranquilo andando no jardim celestial com a presença de Deus ali. Talvez anjos também passeassem tranquilamente por aquele local, isso é uma mera conjectura, tá bom? E até tinha uma cobra ali na região da árvore proibida, mas tá tudo certo, não tem problema algum. Aí de repente Adão dá uma mordida no fruto e percebe: meu Deus, eu tô aqui pelado em uma dimensão onde tem Deus ali andando do outro lado, eu tô cercado por anjos que não parecem nem um pouco com aqueles bebezinhos, né, que a gente vê tocando harpa de fralda. Os anjos são guerreiros extremamente intimidadores. A gente tem, por exemplo, o caso do Metatron, que em um só dia neutralizou 185 mil homens do exército de Senaqueribe, fora vários outros casos na Bíblia onde o anjo aparece de uma forma realmente intimidadora, né? Mas Adão olha ao seu redor e vê todas essas criaturas não assustadoras, mas imponentes, intimidadoras, que causam medo nele. Ele se sente exposto, ele se sente completamente vulnerável. Inclusive, ele olha agora para a árvore do conhecimento do bem e do mal e vê o próprio Satanás ali. Então, ele deve ter ficado realmente aterrorizado nesse momento, né? Imagina a situação. Mas Deus é tão bom, não deixou ele ficar assim. Deus fez roupas de pele para vestir Adão e sua mulher. E ao serem expulsos do Éden, lembra para qual direção eles vão? Eles vão para o leste. Na Bíblia, sempre que alguém se afasta de Deus, a simbologia desse afastamento é colocando aquela pessoa indo em direção ao leste. Adão e Eva foram para o leste. Caim, após matar o seu irmão Abel e ser amaldiçoado, também vai para o leste. Nimrod, ali na Torre de Babel, também se situou ao leste. E olha que curioso, o tabernáculo, que era o templo de Deus, enquanto os hebreus estavam vagando ali pelo deserto, enquanto eles não tinham o templo construído de fato, o templo de Salomão, ele sempre tinha sua abertura
voltada para o leste. O templo de Salomão também, o segundo templo, ele tinha a sua entrada voltada para o leste. Algumas tradições inclusive apontam que Jesus foi crucificado olhando para o leste. O que isso nos indica? Mesmo com o homem indo para longe de Deus, indo para o leste, ele está sempre de portas abertas. Deus nunca vira as costas para os seus filhos. E quando a gente se volta para Deus, quando a gente volta para o oeste, digamos assim, quando a gente aceita o religare, nós ganhamos uma série de bênçãos com essa aceitação. O amor de Deus que a gente passa a perceber, o próprio Espírito Santo, a nossa salvação, a paz que transcende o entendimento, a alegria, aquele amor que parece que Deus está realmente abraçando a gente. Em alguns casos até mesmo milagres, como por exemplo ali como a gente vê na janela 1040, né? Se você não conhece, pesquise um pouco a respeito. Só que a maturidade espiritual é uma coisa que a gente conquista com o passar do tempo. É um processo gradual na vida cristã. E em algumas ocasiões na nossa vida, a batalha espiritual, o peso espiritual, eles vêm. E não precisa ser medo só de demônio não, viu? A gente tem medo muitas vezes do governo, do crime, de outras pessoas, como homens, ou no caso de Elias, até mesmo de mulheres, né? Na época do profeta Elias, o reino do norte estava sendo governado ali pelo rei Acabe, um dos piores reis da história de Israel, né? Ele levantou um altar para Baal, que na verdade é um conjunto de 4 demônios perigosíssimos. Qualquer dia talvez a gente fale um pouco mais a respeito disso. Mas além desse altar, Acabe também levantou um poste sagrado onde as pessoas idolatravam aquilo como uma divindade. E ele também se casou com Jezabel, uma mulher muito cruel, que caçou os profetas de Deus para matar mesmo. Só aqueles que se esconderam conseguiram escapar das mãos do exército real ali, sob as ordens da realeza, e eles institucionalizaram de fato a idolatria como religião oficial. E nessa época ali no Reino do Norte, quem adorasse a Deus ia pra cova. Sofreu uma morte completamente bárbara ali e simplesmente era isso, não tinha recurso, né? Tinha que se esconder. E Elias, então, em um certo momento, profetiza uma grande seca para aquela terra e vai se exilar por um tempo a ordem de Deus a leste do Jordão. Ali os corvos trazem pão e carne para ele se alimentar, ele bebe do ribeiro que tinha ali para não morrer de sede, até que essa água acaba, ele tem que ir ali depois para a casa de uma viúva, onde Deus o usa como um instrumento para a realização de milagres completamente maravilhosos, né? Um deles envolvendo inclusive a ressurreição do filho dessa viúva, mas depois de um bom tempo, Deus manda Elias ir novamente se apresentar ao rei Acabe para que a chuva caia novamente sobre a terra. E ao se encontrarem ali, o rei fala inclusive, né? Ah, então você voltou, né, seu perturbador de Israel. Cara de pau, né? Elias fala para ele, quem perturba Israel é você, com as suas palhaçadas, com as suas idolatrias. É você que está causando essa seca, respondeu Elias. Então ele combina com o rei para fazer alguns testes ali no Monte Carmelo para ver qual Deus era real. Se era o Senhor ou se era Baal ali, as entidades que eles estavam cultuando naquele local. Esse teste consistia em erguer 2 altares, o altar pagão e um altar para Deus. As centenas de profetas pagãos, a Bíblia descreve ali 450 profetas de Baal e mais 400 do poste sagrado. Esses profetas iam tentar fazer a entidade deles acenderem o fogo no altar, proporcionando então o novilho em holocausto, enquanto Elias sozinho ia tentar fazer o mesmo no altar ali do Deus verdadeiro. E os pagãos tentam ali por horas e horas fazerem Baal acender aquele altar, implorando realmente para aquela divindade enquanto eles se dilaceravam com facas, uma cena realmente dantesca, conforme o costume ritualístico deles ali, onde eles urravam de dor enquanto se dilaceravam, uma coisa realmente bárbara, né? E depois de muitas horas, Elias vai lá, reergue o altar de Deus que tinha sido vandalizado, usando as 12 pedras ali conforme o número das tribos em Israel. Só que ele ainda faz o seguinte, ó, vocês podem encher o altar aí com 4 galões de água antes de eu começar a tentar, tá bom? Aí eles enchem com 4 galões de água aquele altar, e aí ele fala, tá bom, agora pode pôr mais 4. E depois mais 4. E eles vão lá até o altar começar a transbordar. E cada galão desse que eu falo era um cântaro, cabia mais ou menos ali 13 litros de água, né? Então foi bastante coisa. Aí Elias ora a Deus, o fogo dele desce dos céus, consome totalmente aquela água, acende o fogo e consome totalmente também a oferta. E nesse momento o povo percebeu que o Senhor de fato é Deus. Nesse momento com medo, os profetas de Baal saem fugindo ali desesperados. Elias ainda manda o povo ir atrás dele para que não ficasse um vivo. E depois disso tudo, finalmente veio a chuva, tirando a seca daquela região. O que eu quero dizer com toda essa história? É para você ver a comunhão que Elias tinha com o Senhor.
Ele foi instrumento de muitos milagres. Ele presenciou de forma ocular uma série de milagres expressivos de Deus. Um homem desses não deveria ter medo de outro homem. Ele viu corvos trazerem pão e carne para que ele se alimentasse. Ele viu a multiplicação de alimentos na casa da viúva. Ele viu a ressurreição do filho da viúva. Ele tinha acabado de ver o fogo de Deus descendo do céu, mas mesmo assim Elias teve medo. Quando a rainha Jezabel ouve sobre o que tinha acontecido no Monte Carmelo, ela manda um mensageiro a Elias, dizendo: assim como você fez com os meus profetas, assim eu vou fazer com você. Nesse momento, Elias entra em pânico. Ele sai correndo em direção ao deserto para salvar sua vida, e chegando lá ele está tão desesperado, ele está tão em pânico, que ele pede para Deus que o mate. E Deus atende esse pedido desesperado? Não, ele manda um anjo levar comida ali para Elias. Esse anjo leva um pãozinho na brasa ali para que ele se alimentasse não uma, mas duas vezes, porque ele teria um longo caminho para percorrer, mas ainda com medo, ainda desesperado, Elias caminha no deserto por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E o número 40, conforme eu tenho falado bastante nos vídeos, é um número muito importante na Bíblia. É um número que representa a maturidade, é um número que representa uma tribulação que leva a um amadurecimento espiritual. Por exemplo, Jesus passou 40 dias no deserto, os hebreus peregrinaram no deserto durante 40 anos, entre várias outras coisas. Pois é, e ao chegar no Monte Horebe e se esconder numa caverna, Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Elias responde prontamente ali que ele é o último profeta que sobrou e por isso ele tem medo, porque agora querem matar ele também. Jezabel tinha feito coisas realmente terríveis com os outros profetas. Então é até compreensível que ele tivesse tão assustado. A gente não sabe exatamente quais foram os métodos que a rainha Jezabel usou para tirar a vida desses profetas, mas com certeza eles devem ter sido bem grotescos, né? Então Deus, nesse momento, ele fala para Elias: sai dessa caverna e se coloca no monte perante a minha face. O profeta achou que veria de fato o rosto de Deus. Mas o que ele vê? Ele vê um vento, um vendaval ali fortíssimo, despedaçando tudo no caminho. Ele vê um terremoto muito forte e o fogo de Deus descendo do céu. Mas ele não viu de fato o rosto de Deus. E isso deixou ele frustrado. Depois disso, Elias inclusive ouve uma voz ali calma, suave, provavelmente consolando ele. Afinal, ele estava realmente muito apavorado, com muito medo, sofrendo muito. Depois desse momento, Elias até esconde o rosto com a sua capa, provavelmente chorando, né? E volta para a caverna. Então, de novo, Deus fala com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Quantas vezes Deus não tem um chamado para a nossa vida? Uma coisa importante que a gente tem que fazer, que é uma coisa pesada, não tem muito como negar. Mas em vez de confiar no Senhor dos Exércitos para te guiar nessa tempestade, a gente está lá na caverna como Elias, se escondendo, com medo, chorando muitas vezes. E Deus nos pergunta, assim como ele perguntou para Elias: o que você está fazendo aqui? Né? O que você está fazendo aqui? Então Deus dá a missão nesse momento para Elias, inclusive ele fala que não ficou só ele coisa nenhuma. Deus guardou mais 7.000 pessoas que não dobraram o seu joelho para Baal. E 7.000. 7 é o número da perfeição, né? O número da plenitude de Deus. Então, mesmo com medo, Deus passa essa missão importante agora de treinar Eliseu, né? De ungir outro rei ali na Assíria. E agora, com Deus, mesmo com medo, Elias segue o seu caminho e continua a sua missão. Simples assim. E Jó também passou por muita coisa. Jó era um homem íntegro, um homem que era muito rico. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de boi, 500 jumentos, muitos e muitos servos trabalhando para ele. Mas será que Jó tinha sua alma livre? Será que a alma de Jó, nesse momento, estava tão plena quanto a sua vida? Em um certo momento, Jó perde tudo. Seus filhos morrem em um acidente terrível, seus servos são todos mortos pelos sabeus, cai um meteoro ali nas ovelhas de Jó. Ele realmente perde tudo, ele fica inclusive com uma doença de pele gravíssima ali, onde vários vermes se alojam ao redor do seu corpo, ele fica se coçando com um caco, né? É importante lembrar que mesmo assim, Jó não reclamou com Deus. Jó manteve a sua integridade. A esposa dele inclusive fala, né? Ora, Jó, amaldiçoa Deus e morre. Mas apesar de tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Agora tem duas coisas curiosas nesse livro que merecem uma certa análise. A primeira é que Jó passa o livro inteiro querendo uma audiência com Deus para pleitear o seu caso, pensando que talvez teria acontecido algum engano.
Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus vê tudo. Deus não comete enganos. A situação que você está passando, ela pode ser invisível para as outras pessoas. Você pode se sentir esquecido. Você pode estar passando por uma grande injustiça na sua vida, que você não tem mais para onde correr. Parece que ninguém sabe o que você passa, mas Deus sabe. Deus vê tudo o que você está passando. E disso você pode ter certeza, viu? Outra coisa curiosa é lá em Jó 3,25, onde ele diz: o que eu mais temia me sobreveio. O que eu receava me aconteceu. Jó tinha tanta coisa, a vida dele era tão boa, que ele tinha medo de perder as suas bênçãos. E por mais que ele fosse, sim, um homem justo, um homem íntegro, isso ofuscava a sua visão de Deus. Todas essas bênçãos eram meras distrações para Jó, coisas que o impediam de ver de fato o Senhor com os seus próprios olhos. Ele tinha medo. E a vida do líder, a vida do provedor, muitas vezes ela é tão solitária que Jó não podia compartilhar isso com ninguém. Ou será que podia? Deus sempre esteve lá. Deus sempre se orgulhou de Jó. Deus sempre amou Jó. E Deus também te ama, viu? Será que talvez, como Jó, não tem alguma coisa na minha vida, na sua vida, que a gente segura com toda a nossa força, com medo de perder, atrapalhando a nossa comunhão com Deus, porque isso nos afasta de Deus. Então vamos apresentar isso a Ele em oração, pedindo ajuda, conversando com Ele realmente. Porque a gente pode enganar todo mundo, mas a gente nunca pode enganar Deus. Então se abre com Ele porque vai te fazer bem, tá bom? E Jó, inclusive, aos poucos foi percebendo isso. Cada vez mais ele foi aceitando a soberania de Deus e largando o peso que ele tinha nas costas. Ele foi entregando a sua situação a Deus até o momento em que ele pôde falar ao Senhor ali em Jó 42, versículo 5. Antes, eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele fala isso a Deus. O deserto, representado ali pelo número 40, é o lugar onde a gente adquire intimidade com Deus. É o lugar onde a gente se aproxima dele. Mas é um lugar temporário. A gente não pode fazer do deserto uma habitação. Agora, se toda vez que a gente sai do deserto, a gente esquece de Deus, se toda vez que a gente sai do deserto, Deus fica com a sobra da nossa vida, a sobra do nosso tempo, não só dos nossos recursos, tá? A sobra da nossa atenção, a sobra do nosso empenho, aí não dá certo. Aí o deserto vira a nossa habitação. Porque Deus não quer o segundo lugar da nossa vida. Ele quer o primeiro. Se Deus não for o primeiro lugar da nossa vida, a gente também não vai ser o primeiro lugar da vida dele, tá? E quando Jó percebe tudo isso, quando os olhos de Jó começam a enxergar de fato a Deus, o Senhor restitui a ele tudo em dobro. Deus dobra todas as riquezas de Jó, Deus dá a ele mais 7 filhos, e Jó agora, com todas as suas riquezas dobradas, ganhou também uma coisa que dinheiro nenhum no mundo compra. Jó agora não vivia mais na prisão do medo. Jó agora tinha aprendido a descansar em Deus. Jó tinha aprendido a amar a Deus. Os olhos de Jó viam a Deus. E essa foi a verdadeira riqueza que ele ganhou nessa história. O medo para Jó já não significava mais nada. Apesar de tudo isso, é um fato que o Senhor nunca dá a ninguém um fardo maior do que essa pessoa pode suportar. É um fato que ele nos capacita, ele nos fortalece, ele nos protege também. Mas, por exemplo, o nosso Senhor Jesus Cristo. Na tempestade, todo mundo estava tremendo de medo no barco e ele estava lá tranquilo, dormindo como um bebê, né? Mas mesmo ele sentiu medo. Jesus é Deus, mas ele vestiu o manto humano. Ele sentiu tudo o que nós sentimos, porém sem pecado. E no Jardim das Oliveiras, lá no Getsemane, Jesus teve uma grande agonia. Inclusive ele chora sangue por causa disso, né? Por causa da agonia, por causa até mesmo do medo que ele sentiu, sabendo o que estava por vir. Ele pede, inclusive, a Deus para que, se possível, se fosse da vontade de Deus Pai, que afastasse aquele cálice dele. Agora, o que diferencia o medo de Jesus, por medo de Elias, por medo de Jó, por medo até mesmo de Adão? Jesus não permitiu que o medo dos eventos relacionados à crucificação o paralisassem. Jesus não permitiu que esse medo o dominasse. Jesus, mesmo orando para que o cálice da crucificação fosse afastado dele, Jesus diz ao Pai: contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus descansou em Deus. E por meio de Deus, por meio do amor, Jesus teve forças para enfrentar tudo o que viria depois desse evento. Foi por amor a mim, foi por amor a você que ele fez tudo isso. Foi por amor a nós que ele não deixou com que o medo
medo o paralisasse. Se o mestre não tivesse descansado em Deus, se o mestre não tivesse agido por amor, quem sabe o que poderia ter acontecido, né? Mas ele descansou. E ele pagou aquele preço altíssimo por mim, por você. Então qual é a chave para que a gente possa, assim como ele, esquecer o medo? Eu tenho batido bastante nessa tecla nos últimos vídeos, mas lembra quando Jesus aparece andando pelas águas, lá no meio da tempestade, e Pedro pede a ele para que pudesse andar também da mesma forma? Enquanto Pedro permaneceu com os olhos fitos em Cristo, ele conseguiu andar mesmo com medo. Mas quando ele se distrai com as ondas, com a tempestade, quando ele se distrai com o mar, ele deixa aquele medo entrar dentro dele. Ele deixa aquele medo dominar as ações dele. Ele deixa aquele medo o paralisar. Então, nesse momento, Pedro afunda. E mesmo assim, Jesus estendeu a mão, não foi? Jesus não deixou ele se afogar. Jesus não deixa a gente se afogar. Mas mesmo assim, mantenha os olhos em Cristo. Lembre-se do amor dele. Descanse nele e exponha assim todos os seus medos nas suas orações, todas as suas preocupações a ele. Mas lembre-se que ele nos capacita. Ele nos deu de presente o Espírito Santo. E se a gente der liberdade, o Espírito Santo nos move. O Espírito Santo nos reforma por dentro. E além disso tudo, também é muito importante ler a Bíblia. Pouca gente faz, mas é uma das coisas que mais nos permite, se não a que mais nos permite, de fato, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. E como a gente ama alguém que a gente não conhece, não é mesmo? Então é importante sim ler a palavra de Deus todos os dias. Nem que seja 3 versículos por dia, tá? A gente pode estar exausto, a gente pode estar cansado, mas isso não importa, porque Deus não tem que ficar com a sobra. Então, se for o caso, acorda 15 minutos mais cedo e lê ali 3 versículos. Que mal vai fazer? Acordar, fazer uma oração a Deus, entregar as primícias do seu dia para o Senhor. Se aproxima dele, que ele vai se aproximar de você, tá? 1 João, capítulo 4, versículo 18, inclusive fala: no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vou deixar uma semente aqui. Pensa um pouco a respeito disso, tá bom? E por hoje é isso que eu tinha para dizer. Lembra de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que esteja precisando, compartilhar para apoiar um pouco o meu trabalho também, né? E comenta se você tem vivido com medo de alguma coisa. Que Deus o abençoe e até a próxima.